Tem gente que se alimenta do caos, e você está servindo exatamente o que ela quer. Ou pior, está lutando no terreno dela, com as armas dela, no jogo dela. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver de provocar, manipular, gritar, criticar e distorcer? Elas não querem resolver, elas querem reações. E quanto mais você se envolve, mais você se afunda. Nunca lute com um porco. Vocês dois vão se sujar, mas o porco vai gostar. George Bernard Shaw. Essa metáfora é brutal, mas também libertadora. Ela te mostra que existem batalhas que não foram feitas para serem vencidas. Foram feitas para te arrastar, para sugar sua energia, desviar seu foco e destruir sua paz. Até o final deste vídeo, você vai entender por que engajar com gente caótica enfraquece sua mente, o que a filosofia estoica, a neurociência e a psicologia comportamental dizem sobre isso. Como grandes mentes como Epicteto, Marco Aurélio, Jung, Tesla e Darwin evitavam esse tipo de armadilha, e vai sair com 3 práticas estoicas, psicológicas e científicas para proteger sua paz mental sem precisar fugir ou confrontar. Mas primeiro, deixa eu te contar uma história. Há alguns anos eu entrei numa discussão inútil. Era no trabalho. Eu estava certo, ou pelo menos achava que estava. O outro lado, uma pessoa claramente tóxica, distorcia tudo o que eu dizia. Usava ironia, sarcasmo e me interrompia o tempo inteiro. No final, ela saiu dando risada e eu saí com dor de cabeça, taquicardia e um pensamento fixo. Como alguém pode ser tão tóxica assim? Demorei para perceber, mas aquele foi o dia em que lutei como um porco e perdi. Não porque eu não tinha razão, mas porque eu entreguei minha paz em troca de um argumento. Eu cedi. Respondi no mesmo tom. Tentei convencer alguém que não queria ser convencido. Fiquei preso no ego, no impulso e, no fundo, aquilo só alimentou ainda mais o comportamento do outro. Por que isso acontece? A psicologia e o sistema de recompensa do porco. Pessoas que vivem do caos geralmente têm padrões psicológicos específicos. Algumas são narcisistas, outras são codependentes emocionais e muitas têm traços de transtornos de personalidade do tipo borderline ou antissocial. Elas vivem em estado de vigilância, carência e manipulação, e estão constantemente buscando atenção ou controle. Do ponto de vista da neurociência, isso ativa o circuito dopaminérgico de recompensa. Cada vez que alguém reage à provocação, o porco sente prazer. Isso não é apenas figurado, é químico. Segundo Robert Sapolsky, neurocientista de Stanford, o sistema de estresse crônico alimenta vícios emocionais. Ou seja, algumas pessoas se viciam em drama da mesma forma que outras se viciam em açúcar ou redes sociais. Cada briga reforça um ciclo dopaminérgico. Para o porco, o caos é o equivalente a uma dose de dopamina, e você é o fornecedor. Epicteto dizia: as coisas que nos perturbam não são os eventos em si, mas as interpretações que fazemos deles. Isso é a base da terapia cognitivo-comportamental, criada por Aaron Beck e Albert Ellis, que usam esse princípio estoico para ajudar pacientes a evitar respostas impulsivas. Quando você reage a uma provocação, você está interpretando que ela merece sua energia. Está dizendo: isso é importante o suficiente para eu sair do meu centro. Mas Epicteto diria: se não está sob seu controle, ignore. Ele chamava isso de indiferença ativa. Não é apatia, é escolha. Você vê, entende, mas não se contamina. Sêneca escreveu um tratado inteiro chamado Sobre a Ira. Nele ele diz: nada é mais escravizante do que ser escravo dos próprios impulsos. A raiva, segundo ele, é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. E quando se trata de brigar com o porco, esse veneno é exatamente o que ele quer que você beba. A ira enfraquece a clareza. Diminui sua capacidade de decisão. E mais, ela ativa o eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, liberando cortisol e comprometendo o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por pensamento racional. Ou seja, quando você briga com o porco, você literalmente fica menos inteligente.
Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Ele enfrentava traições, guerras, conspirações, mas suas meditações mostram um padrão: refletir antes de agir. Não reagir de forma impulsiva, preservar a calma interior, porque essa é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Essa frase resume tudo. A verdadeira batalha não é contra o porco. É contra a sua própria tendência de se sujar tentando vencer uma briga inútil. A armadilha do ego e o triângulo do drama. Na psicologia, existe um modelo chamado Triângulo de Karpman, que descreve papéis recorrentes em conflitos: o perseguidor, a vítima e o salvador. Quando você entra na briga com o porco, você se alterna entre esses papéis, tentando vencer, defender-se ou salvar a razão. Mas adivinha quem está controlando o jogo? O porco. A única forma de sair do triângulo é recusar-se a jogar. Isso exige clareza, autodomínio, inteligência emocional e consciência de que o preço da paz interior é a renúncia ao ego inflamado. Einstein dizia: "Problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento que os criou. Lutar no mesmo nível emocional do porco é uma ilusão de resolução." Jung, por outro lado, falava da sombra, o lado inconsciente, impulsivo e destrutivo de cada um de nós. E ele alertava: aquilo que você resiste, persiste. Resistir ao caos, odiá-lo ou tentar corrigir o porco só te afunda mais nele. O caminho real é a integração com consciência. Reconhecer que você tem o poder de escolher outro caminho. Você não foi feito para lutar em qualquer terreno. Você não precisa se rebaixar para provar que está certo. Você não deve sacrificar sua sanidade tentando convencer quem só quer manipular. Tem briga que não vale sua paz. Tem gente que se alimenta da sujeira, e quanto mais você reage, mais você serve. Na descrição você pode acessar as 5 práticas do e-book Paz Inabalável, técnicas estoicas e científicas para lidar com gente tóxica, sem perder o controle. Você vai querer guardar esse conteúdo. Baixe o PDF gratuito no link fixado e compartilhe com quem precisa disso agora. Você já percebeu como, às vezes, uma discussão que começa pequena vira um inferno emocional, do qual é quase impossível sair? Como se alguém apertasse os botões certos dentro de você e você simplesmente perdesse o controle. Pois é, isso não é coincidência. Isso é engenharia emocional. E o pior, muitas vezes feita de forma inconsciente. A mente humana é altamente previsível quando está sob estresse. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa é a verdade oculta por trás de muitas brigas que roubam sua paz. O conflito externo só é possível quando existe conflito interno. O porco, que vive da sujeira e do caos, só consegue te sujar se você estiver aberto à contaminação. 1. O ciclo dopaminérgico da treta. O vício em drama. Sim, existe uma química por trás da briga. E é por isso que algumas pessoas parecem viciadas em conflito. Pesquisas da neurociência comportamental mostram que situações de confronto ativam o circuito de recompensa cerebral, o mesmo envolvido no vício em redes sociais, jogos e até em drogas. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões racionais, literalmente se desativa quando a amígdala cerebral detecta a ameaça, gerando uma descarga de adrenalina e cortisol. O corpo entra em modo de luta ou fuga. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Após esse pico de estresse, o cérebro libera dopamina como forma de recompensa emocional. Ou seja, mesmo quando a discussão é tóxica, existe prazer bioquímico envolvido. Como diz o neuroendocrinologista Robert Sapolsky, a antecipação do estresse pode se tornar, paradoxalmente, viciante. É por isso que algumas pessoas não vivem sem caos. O porco gosta do lodo porque ali está a dopamina dele. E se você não souber disso,
você se torna o alimento perfeito. 2. O ataque como pedido de atenção. O drama como grito inconsciente. Freud já sugeria que todo comportamento tem uma intenção oculta. E Eckhart Tolle aprofunda isso ao dizer que a dor emocional não expressa tende a se manifestar como dor imposta aos outros. Muitos ataques, críticas e provocações são, na verdade, uma forma primitiva de pedir validação. Não é sobre você, é sobre a carência do outro. O que o porco realmente quer não é vencer, é ser visto. E quando você entra na lama da discussão, você valida a existência dele. Você alimenta a dor que ele não sabe como curar. Jung dizia, pessoas feridas ferem pessoas. A provocação que vem até você é quase sempre o reflexo de uma dor que não foi olhada. Mas aqui está a questão central do estoicismo. A sua resposta não precisa ser uma repetição do trauma do outro. Você não precisa devolver o golpe. Você pode transcender. 3. O sequestro emocional. Por que você perde a razão quando briga? Você já tentou explicar algo com calma e de repente sentiu sua garganta travar, o rosto esquentar e as palavras saírem como tiros? Esse é o sequestro da amígdala, conceito desenvolvido por Daniel Goleman. Quando o sistema límbico percebe ameaça, mesmo que simbólica, como desrespeito ou sarcasmo, ele toma o controle do cérebro e inibe as áreas responsáveis pela lógica e pelo autocontrole. É literalmente como se você racional fosse tirado da cadeira de comando e substituído por um animal de defesa. E o resultado? Você se suja. Você age por impulso. Você entra no jogo do outro. Você vira porco no ringue do caos. Marco Aurélio advertia: a alma se torna tingida da cor dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos são tomados pelo impulso, sua alma também se suja. O inimigo real não está fora. Está no piloto automático que assume o controle da sua mente. 4. A ilusão do ego. Querer estar certo é uma prisão. Outra armadilha invisível é a necessidade de vencer a discussão. Aqui entra uma das ilusões mais perigosas do ego, a de que estar certo é mais importante do que estar em paz. Nietzsche dizia: quem luta com monstros deve cuidar para que, ao fazer isso, não se torne também um monstro. O desejo de ter razão pode transformar você exatamente naquilo que jurava combater. E pior, até quando você vence uma briga, pode estar perdendo sua paz, sua energia e sua dignidade. Segundo a filosofia budista, o ego se alimenta de separação e conflito. A cada vez que você briga para provar algo, você reforça a ilusão de um eu contra o outro. Mas a paz verdadeira vem quando essa ilusão é desfeita, quando você percebe que não precisa mais reagir para se validar. Sêneca já alertava: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Entrar em brigas inúteis é como velejar em tempestades que nem são suas. 5. O silêncio como força ativa. Você já reparou como algumas pessoas ficam mais irritadas quando você não reage? Isso acontece porque o silêncio, ao contrário do que parece, é uma forma de poder. Quando você não revida, você desmonta a estratégia emocional do provocador. Você quebra o ciclo do vício químico do drama. E mais, você protege seu campo mental. Samael Aun Weor dizia que a verdadeira sabedoria está em saber calar-se quando todos gritam. E Lao Tse complementa: aquele que domina os outros é forte. Aquele que domina a si mesmo é poderoso. O silêncio não é passividade, é refinamento de consciência. É uma força ativa que, em vez de descer ao caos, se eleva à serenidade. Você sai do ringue e o porco fica brigando com o próprio eco. 6. O radar da provocação. Como identificar antes de reagir? O primeiro passo para sair do jogo sujo é identificá-lo. Existem padrões previsíveis de provocação. Comentários passivo-agressivos disfarçados de opinião sincera, ironias sutis, jogadas para te fazer parecer fraco ou inferior. Explosões emocionais que visam te desestabilizar e te fazer perder a razão. Tentativas de te envolver em discussões que não levam a lugar nenhum. Quando você percebe isso,
pode aplicar a filosofia da indiferença ativa ensinada por Epicteto. Ou seja, você não ignora por covardia, mas por sabedoria. Você vê o ataque e entende a intenção, mas escolhe não entrar. Como dizia Einstein, você não pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Revidar te coloca no mesmo nível. Se afastar em paz te coloca acima. Se você quer aprender a paz inabalável, acesse o link na descrição e baixe o e-book gratuito. E se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, comente abaixo com a palavra desperto e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas como essa. Agora que você entendeu como o caos se instala na sua mente e por que tanta gente vive da sujeira emocional, é hora de construir sua armadura. Porque sim, é possível enfrentar provocações, críticas e ataques sem perder o eixo. A paz verdadeira não é passiva. Ela é uma disciplina, uma conquista mental e emocional. Aqui vão 3 práticas profundas e embasadas que funcionam como um escudo interno. E você pode começar hoje. 1. Respiração estoica de desengajamento, baseada em neurociência, TCC e filosofia estoica. Você sente que perde o controle logo após ser provocado? Que sua mente acelera, sua voz se eleva e você já entrou na lama antes mesmo de perceber? Isso tem nome: desregulação autonômica. Em outras palavras, seu sistema nervoso foi dominado pela emoção. A prática a seguir serve para reconfigurar seu estado fisiológico antes de agir, para que você não reaja, mas escolha com clareza. Como aplicar? No momento em que sentir o ataque chegando, palavras, olhares, ironias. Inspire profunda e silenciosamente pelo nariz por 4 segundos. Segure por 2 segundos. Expire lenta e completamente pela boca, por 6 a 8 segundos. Repita por 3 ciclos. Porque funciona. Isso ativa seu sistema parasimpático, relaxamento, e freia o modo de ataque-fuga. Reduz os níveis de cortisol e traz de volta a atividade do córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Essa prática devolve o controle ao seu julgamento. Você sai do automático e entra na presença. 2. Reversão de perspectiva, baseada em Marco Aurélio, Viktor Frankl e TCC. A provocação só tem poder se você interpreta o ataque como algo pessoal. Mas, e se você mudasse a lente? Marco Aurélio escrevia em seu diário: as pessoas agem segundo o que sabem, e se soubessem melhor, fariam melhor. Isso não é condescendência, é lucidez. Prática rápida. Quando alguém tentar te atingir, pergunte mentalmente: essa pessoa está consciente do que faz? Ela tem domínio sobre suas emoções? Se estivesse em paz, teria dito isso? Quase sempre, a resposta será não. E isso muda tudo, porque você deixa de ver o outro como inimigo e começa a enxergar um ser humano desregulado, perdido, machucado. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher. Essa é a chave. Reposicionar-se diante do ataque sem absorver o veneno. Se esse tipo de insight te faz pensar diferente, compartilha esse vídeo com alguém que anda reagindo demais e perdendo energia com gente que não vale o desgaste. 3. Reclusão consciente. A tática da retirada estratégica, inspirada no silêncio de Sócrates, na disciplina estoica e no princípio da neuroeconomia. Você não precisa estar presente em toda discussão. Não precisa responder. Não precisa provar nada. Às vezes, o maior sinal de força é sumir do conflito antes mesmo que ele vire tempestade. Essa prática é um pacto interno. Não vou negociar minha paz por migalhas emocionais. Como aplicar? Se perceber um ambiente hostil ou uma energia de provocação, silencie, afaste-se, diga: vou pensar sobre isso e encerre a interação. Se estiver online, simplesmente não responda de imediato. O tempo é seu aliado. Base científica. Estudos da neuroeconomia mostram que decisões impulsivas sob estresse ativam o núcleo accumbens,
respostas imediatistas, enquanto a espera ativa o córtex pré-frontal, decisões ponderadas. Sócrates era conhecido por responder com perguntas ou simplesmente manter o silêncio. O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio. A ausência é uma forma de resposta. Lao Tse. Você não foge da briga, você transcende. E quando o porco perceber que você não está mais no ringue, ele vai lutar sozinho, até se cansar da própria lama. Comenta aqui embaixo qual dessas práticas você mais sente que precisa aplicar na sua vida hoje. E não esquece de baixar o e-book gratuito, Paz Inabalável. Tem um passo a passo com essas e outras práticas para lidar com gente tóxica sem se perder. Link na descrição. Essas 3 práticas não são apenas truques, são caminhos para o autodomínio. Quando você aplica respiração, mudança de perspectiva e retirada estratégica, você está moldando o seu sistema nervoso, sua mente e sua identidade. Você está dizendo ao mundo e a si mesmo: eu não negocio minha paz. Há uma história pouco contada sobre Nikola Tesla. Durante uma disputa pública com Thomas Edison, que zombava de suas ideias sobre corrente alternada, Tesla foi provocado, desacreditado e até ridicularizado em jornais. Mas o que Tesla fez? Nada. Ele não respondeu, não atacou de volta, não tentou limpar a própria imagem. Ele seguiu em silêncio e continuou trabalhando. Enquanto Edison se engajava em brigas, Tesla aprofundava seu foco. Anos depois, o mundo inteiro usava a corrente alternada. Tesla venceu, mas não com palavras. Venceu com propósito, disciplina e silêncio. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. A maioria das pessoas vive tentando provar, responder, contra-atacar, mas isso é só mais um tipo de prisão. A verdadeira liberdade é a liberdade de não reagir. Nem toda briga merece sua energia. Nem todo ataque merece sua resposta. E definitivamente, nenhum porco merece a sua paz. Pense agora, o que mudaria na sua vida se você parasse de cair nas provocações? Menos desgaste, mais foco. Uma mente limpa capaz de criar, pensar e viver com presença. Essa é a proposta da filosofia estoica, da psicologia moderna e da neurociência da autorregulação. E também é o convite final deste vídeo. Se você quer colocar isso em prática de forma estruturada, baixe agora o e-book gratuito, Paz Inabalável. 5 técnicas estoicas e científicas para lidar com gente tóxica, sem perder o controle. É direto, aplicável e baseado nas melhores fontes. Link aqui na descrição. E se quiser ir mais fundo nessa jornada de clareza, força interior e autodisciplina, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa de paz mais do que de razão. Lembre-se, você não está aqui para vencer discussões. Está aqui para vencer a si mesmo. Até o próximo vídeo. Força, clareza e silêncio ativo.